E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper. E nesse vídeo eu queria falar uma obviedade. Eu sou um péssimo jogador de xadrez, mas tipo dos ruins assim, que comete algumas capivaradas. Por outro lado, nossa, eu fiz uma capivarada mesmo, faz parte. Bom, enfim, e eu sou dos gambitos também, tá? Isso é uma outra coisa. Mas uma coisa interessante sobre xadrez, que é o objetivo do vídeo aqui, é falar um pouco sobre pensamento estratégico, digamos assim, né? Como eu falei para vocês, eu não jogo xadrez, eu sou um péssimo jogador, mas uma coisa que me fascina no xadrez é que ele me mostra que a realidade ela é feita de várias camadas, né? Você tem sempre uma questão de renúncia, né? Cada coisa que você faz, na verdade, você tem que abrir mão de outra. Então, quando você movimenta uma peça no xadrez, não é esperado que você termine o jogo com todas as peças, né? Então, você tem que sacrificar um pouco do seu material para conseguir uma vitória, às vezes. E a gente está acostumado a jogar de tal forma onde não se perde, né? A gente tem. A gente quer os direitos sem os deveres, vamos dizer assim. A gente quer colher o fruto sem a luta. A gente quer vencer sem sacrifícios também. Então essa é uma coisa que o xadrez me mostrou. E eu me arrependo muito de não ter aprendido a jogar xadrez antes, né? É uma coisa realmente, eu nunca me interessei. Eu sempre gostei muito de jogo de estratégia, principalmente jogos de economia, né? Você consegue ter uma economia para manter e tal. Tipo Catan. Mas esse pensamento estratégico, de você ter que pensar de forma multinível, é um negócio que me fascina bastante. Eu acho muito legal. E eu sinto muita falta disso no ensino, por exemplo. Né? Acho que as escolas poderiam ter uma matéria de xadrez obrigatória, né? No lugar de, sei lá, o que tem agora no colegial? Empreendedorismo, né? Para você aprender o seu lugar na sociedade vendendo bolo de pote. E porque a gente tem uma noção um pouco infantil de algumas coisas, sabe? A galera, eu vou dar uns exemplos mais práticos aqui. Vieram me cobrar uma posição sobre, sei lá, a revolta que está acontecendo na China. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre o que está acontecendo na China, porque eu não moro lá. Mas pelo que eu observo, não é uma questão tão simples, né? Porque aparentemente eles estão protestando contra o lockdown. E o lockdown na China não é isso que a gente teve aqui, não. O lockdown lá, os caras trancam a porta da sua casa com você dentro. E te mandam comida pela janela. Né? Então você fica totalmente dependente dessa situação. Parece aí que lá os lockdowns são programados, então eles estão prevendo que em abril e maio eles vão ter uma nova crise de Covid, então eles já estão começando a se movimentar nesse sentido agora. Não existe escolha sem perda, né, nesse caso aí, porque você escolhe combater o vírus, por outro lado você corrói uma parte do seu sistema político. E esse tipo de disciplina a gente não aprende, né? Eu acho que é muito por causa do. Imagino que aqui no Brasil as pessoas não devam ter tempo para pensar nessas coisas, sabe? E a gente não tem tempo para parar para pensar, a gente não tem tempo para aprender a jogar um xadrez, a gente não tem tempo para parar e jogar uma partida. A gente não tem tempo para parar e ler um livro, né? Porque a gente tem que estar sempre na correria, sempre aquele imediatismo. E a gente mecanizou algumas coisas e mecanizou alguns comportamentos também, né? Isso é muito ruim, porque a gente deixa de enxergar o que acontece nos bastidores, né? Pô, o nosso sistema político todo mundo sabe que é uma droga. Né? A gente sabe que o nosso sistema político não é bom. Agora pensa comigo. A gente pode não fazer nada a respeito, ou a gente pode fazer o que está ao nosso alcance. É, as duas escolhas têm um preço, né? São peões que a gente sacrifica. E às vezes a gente perde uma dama nessa história, mas não tem como fugir, porque o nosso sistema político ele é um sistema que envolve grana, basicamente, né? O que movimenta o nosso sistema político é dinheiro. Quem tem dinheiro compra um deputado, bota esse deputado lá para aprovar as leis que ele precisa que passe, que quem pagou ali precisa que passe, né? Então, um exemplo bem clássico, né? Você pega um deputado desses da ala do dói da cabeça, que ele fica o tempo todo falando em combater o comunismo. Ah, vamos combater o comunismo, que o Brasil não vai ser comunista, aquela coisa toda lá. Uma parte do público ouve isso e fala, nossa,
Eu vou votar nesse cara, esse cara defende família e ele combate o comunismo. E aí o cara ganha, e quando ele chega lá, o foco dele vai ser passar uma lei de anistia que vai economizar 200 milhões de dólares, de reais, sei lá, em impostos atrasados pelo cara que financiou a campanha dele. Então o cara financiou a campanha dele, o cara gastou 3 milhões com a campanha dele. Vamos ser um pouco mais realista ali. O cara gastou 30 milhões com campanha de 10 caras desse daí. 8 passaram. São 8 votos que ele vai ter para passar uma anistia de uma dívida de 300 milhões que ele tem. É um ótimo negócio. Entende? Percebe que não é uma coisa que está na sua cara, não é um, um jogo bidimensional, né? Que você só enxerga um nível de profundidade desse jogo. Na verdade, não. O cara cria uma distração para conseguir fazer o cara dele entrar ali dentro. A distração é a mais velha de todas, combate ao comunismo. E no final das contas, o foco dele é gastar 30 para economizar 300. Então o cara compra o voto que ele precisa para passar o que ele quer. E na hora que você para analisar o nosso Congresso, por exemplo, Senado, todos os níveis, quantos mais desse tipo não tem lá? Entende? Pessoas que foram compradas para estar lá. Tem um livro, eu tenho um livro aqui em casa, eu não vou conseguir pegar ele agora, que é um livro chato, mas é um livro de um lobista, é um ex-lobista. O nome do livro é Lobby, o que é e como se faz. Esse é o nome do livro. E o cara explica como é que funciona os bastidores do lobby em Brasília. Como é que você aborda um deputado, como é que você faz campanha para passar um projeto que interessa ao seu financiador. E o lobby, que é uma coisa meio cinza, né? Algumas pessoas querem proibir, outras acham que é legal. Tá? Mas isso não é nada comparado com o fato de você poder comprar um deputado, que antigamente era mais difícil você comprar um deputado, porque o poder econômico não estava tão concentrado, né? Hoje em dia está muito mais. E uma coisa que é legal, que os comunistas, eles sempre reforçam isso, que é impossível você ter uma democracia se você pode comprar representatividade, né? Inclusive, acho que isso eu ouvi de um chinês, velho. Acho que foi um chinês. Uma pessoa do Partido Comunista Chinês, questionando o sistema político dos Estados Unidos. Falando que, pô, vocês estão numa democracia porque se uma pessoa consegue pegar o dinheiro que ela tem e comprar um voto, não é uma democracia, é uma plutocracia. E aqui no Brasil a gente está caminhando mais ou menos para a mesma coisa. Então eu entendo, por exemplo, quem acha que não resolve nada, que a gente é feito de palhaço a cada 2 anos, mas aí eu tenho uma contraposição a esse argumento, esse posicionamento. Que são os movimentos sociais. O movimento social não é só um movimento social de esquerda. O movimento social é qualquer grupo de pessoas que tem ali um objetivo em comum, seja para fazer pressão em cima de um deputado, seja para questionar uma lei, seja para pedir apoio popular, um abaixo-assinado. Isso é um movimento social, né? Um movimento popular no geral. No final das contas, não importa o quão rico seja o milionário em questão e o quão comprado seja o deputado, ele sempre tem muito medo da, da população. Por quê? Pensa comigo, um jogo de xadrez você não faz sem um peão. E os peões são a maioria. E, e você sacrifica os peões para conseguir ganhos materiais, né? Só que o peão é uma das peças mais importantes que tem no tabuleiro. Então você não ignora quando você tem uma ilha de peões, que aliás aqui eu falei miseravelmente, né? O meu jogo tá todo cagado aqui. Minha torre tá desprotegida. Quem mais tá desprotegido aqui? Ó, esse peão aqui tá cagado. Esse aqui tá protegido. O meu bispo tá preso. Eu sou um péssimo jogador. Mas até eu enxergo como o peão é um treco importante e por que eles temem tanto as organizações. A melhor forma de você quebrar um movimento social é você dividir, né, esse movimento social. Você faz uma pessoa brigar com a outra. É, E uma das formas de você causar essa divisão é um pouco essa coisa do direita e esquerda, que o pessoal nem sabe o que está falando, mas gosta muito de falar. Às vezes as pessoas estão falando da mesma coisa, só que para ganhar o jogo você precisa dividir, você precisa quebrar a ilha de peões, né? Você precisa deixar que um peão, sabe, aqui tá bonitinho, tá vendo? Esse peão tá defendido por esse, aqui tá defendido por esse e pelo bispo. Esse peão tá defendido pelo bispo, esse peão aqui tá defendido pela torre. Então, é mais ou menos isso. Então, dificilmente, se eu for sofrer um ataque, eu vou sofrer um ataque nesse lado aqui. Esse lado está tudo muito bem protegido. Agora, esse lado aqui, ó,
Tá um horror. Como é que resolve isso? Com letramento político, né? Eu falei disso no outro vídeo aí. As pessoas precisam entender que política não é só política partidária. E a gente é mais forte quando a gente está trabalhando em conjunto. Então é isso. Eu sinto muita falta de não ter aprendido a jogar xadrez antes, né? Eu acho que a gente tem essas possibilidades aí de desenvolver um pensamento estratégico e principalmente de observar que os jogos que regem, né, os movimentos que regem a nossa vida, né, eles são muito mais complexos e profundos do que está aparentemente. Na verdade, o que está aparente, o que a gente vê na primeira olhada que a gente dá, a gente enxerga a primeira camada, é uma camada feita para enganar bobo. É o golpe comunista, isso é para pegar trouxa, tá ligado? O que está por trás, né? O que está por trás de causar um pânico de um negócio que não existe? Não que o comunismo não existe, eu falo que o golpe comunista é iminente, que o pessoal tanto fala aí. Não tem golpe comunista em andamento, gente. Vocês estão sendo enganados, né? Vocês estão sendo enganados. O pessoal aí tá passando lei na sua fuça para dar anistia, para não cobrar algum imposto, sabe? Quem tava com uma dessas é o Collor, né? O Collor tava ali, meu, defendendo um mito. Porque tá devendo pro governo. E ele teve a dívida perdoada, tava devendo pro BNDES. Teve a dívida perdoada. É um jogo multicamadas, tá? O Fittipaldi, que é um motorista do mito lá, é o Piquet, não sei. Um dos dois aí tem uma empresa de transporte que ganha ou perde dinheiro dependendo das políticas do governo diretamente. Então é liberdade de mercado, mas se eu manipular o governo eu ganho mais, então eu vou manipular o governo. Ao mesmo tempo que eu prego intervenção estatal para mim e liberdade de mercado para os outros. Não é isso? Essas são as contradições aí. E a gente aprende a enxergar melhor essas contradições quando a gente começa a analisar as coisas de forma um pouco mais profunda. E o xadrez ajuda a desenvolver um pouco isso. Então, se você puder, aprenda um pouco de xadrez aí. Não seja como eu, não faça capivaradas e não destrua toda a sua estrutura de peões na quinta jogada do seu jogo, beleza? Então, gente, um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, falou. Tá, eu vou só fazer um adendo aqui, tá? No final das contas, né, a capivarada não foi tão capivarada assim. Eu abri, no momento que eu sacrifiquei o meu cavalo aqui, eu queria abrir essa coluna para minha torre, tá? Repara que o computador aqui ele tá todo fechado ainda, né? Ele não consegue se movimentar muito bem porque ele tá com pouca abertura. E o meu jogo, apesar da minha estrutura de peões estar um caos, ele tá muito mais aberto, tá vendo? Tem essa coluna aberta, eu tenho essa coluna aberta. O meu rei tá em risco, mas ó, repara, tá todo mundo preso do lado dele. E então, no final das contas, eu ganhei esse jogo, tá? Que eu continuei o jogo depois. Eu não comentei isso, mas eu acabei ganhando o jogo, principalmente explorando essas colunas abertas, né? E os sacrifícios que eu fiz me garantiram um pouco de iniciativa e eu consegui desenvolver melhor as minhas peças do que o meu adversário. No final das contas, como ele está com as peças presas, eu acabei tomando boa parte do material que ele tinha das peças mais nobres e o final do jogo foi basicamente a mesma quantidade de peões para cada lado, só que eu tinha uma torre a mais. Né? Então eu sacrifiquei o bispo, sacrifiquei cavalo, sacrifiquei a dama também. E o final foi 5 peões para cada lado, só que eu tinha uma torre que ele não tinha. Né? Eu fiz questão de tomar a torre dele o mais rápido possível. Então, no final dos contos, eu acabei ganhando. Beleza? Então é isso, galera. Boas capivaradas para vocês.